Graça e paz, amados, tudo bem? Eu queria deixar uma palavra para vocês que se encontram em Romanos, capítulo 1, do versículo 19 ao 20. Lá vai dizer que toda a criação revela quem Deus é, revela a sua bondade, a sua fidelidade, o seu poder. Então, baseado nisso, nós vemos que a ciência, alguma parte dela, tenta refutar aquilo que a Bíblia diz. Tem cientistas também que são cristãos, que creem em Deus, que fazem a sua parte, mas tem aqueles que são incrédulos e que tentam fazer com que a palavra de Deus seja extinguida e colocam tipo de lado. Sabemos que isso nunca vai acontecer porque a palavra de Deus é eterna e tudo vai passar, mas Deus permanece e a sua palavra permanece para sempre. Então, eu vejo uma grandeza de Deus e, como diz um versículo, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E me veio uma recordação agora de quando eu dava aula para as crianças e eu sempre falava para eles assim: a ciência muitas das vezes vai concordar com aquilo que Deus diz, que aquilo que a palavra de Deus diz. Basta só você interpretar, basta só você achar a forma certa de poder falar, de poder entender. E isso é muito legal porque você não rejeita simplesmente aquilo, o conhecimento, como algumas pessoas acham que os crentes são alienados, que não entendem as coisas, que não buscam conhecimento. Ao contrário, muito do conhecimento veio através de pessoas que criam em Deus e realmente acreditavam na sua palavra. E nós vemos a ciência concordando com aquilo que a Bíblia diz. A ciência tentando explicar, por exemplo, o dilúvio, como foram achados peixes cravados em montanhas, fósseis de peixes cravados em montanhas, e tantas outras coisas, tantas profecias que foram ditas e que aconteceu. O próprio ano bissexto também a ciência não consegue explicar, mas a Bíblia dá uma resposta. Então, sempre quando eu explicava para as crianças, eu trazia de uma forma divertida para eles entender o como a ciência também é positiva. Graças à ciência nós estamos fazendo as lives, graças às ciências nós estamos podendo transmitir vídeos, transmitir palavra, a palavra de Deus tem corrido velozmente e nós não podemos ser crentes chatos, crentes que não está disposto a ouvir, crentes que não está disposto a, a aprender. Tem pessoas, tem amigos meus que não creem em Deus da forma que a gente crê. Então a gente pega e mostra o conhecimento de Deus e o amor de Deus também. Não simplesmente falando, eu não quero saber de ciência, Deus é a verdade. Cara, Deus, tantas coisas nós aprendemos através da ciência e aprendemos também através da palavra. E as duas coisas podem sim caminhar juntas. O que não pode é quando a gente extremiza alguma coisa, tipo quando falamos do homem vindo do macaco. O homem não veio do macaco, o homem veio de Deus. E isso é uma coisa poderosa, cara, ser comparado com Deus, em vez de ser comparado com um macaco. Mas o que eu quero deixar aqui não é um vídeo para você ficar brigando com quem crê na ciência ou quem não crê, mas um vídeo para você entender que toda a criação, tanto microscópica quanto macroscópica, ela vai revelar o caráter de Deus, a sua bondade. Se você for pensar em toda a criação macroscópica, você vai olhar e vai ver Sol, Lua, planeta, todo o universo. E agora, meu irmão, para pensar o tamanho de quem criou tudo isso. Cara, é muito grande, é muito poder. E se você for pensar do outro lado, no universo microscópico, cara, tem micro-organismos vivos, coisa que às vezes você nem consegue enxergar, mas estão lá, eles existem. Deus ele é poderoso e ele se revela em toda a criação. Por isso que ele diz em Romano que nenhum ser humano vai ser, ele vai poder chegar em Deus e falar assim: "Ah, eu não sabia, eu não conhecia, eu não sabia que existia um Deus". Deus se revela em toda a criação.
E a Bíblia também diz que toda a criação ela tem uma ardente expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Então, irmãos, sejam crentes sábios, ponderados, sabendo conversar com essas pessoas, sabendo administrar a sabedoria de Deus e também conversar com essas pessoas que têm a sabedoria humana, porque através do Evangelho você vai ganhá-la e através do conhecimento você vai aprender, você vai se tornar mais sábio. Todo o verdadeiro sábio, na verdade, ele nunca deixa de aprender. E outra coisa bem interessante que eu falei uma vez para as crianças: se você pegasse toda a sabedoria humana, toda, tanto de ciência, matemática, geografia, toda a ciência, tudo que diz respeito a conhecimento. Se você tivesse conhecimento de todos os livros, tudo mesmo. Não existisse nada aqui na Terra que você não soubesse. Isso não chega nem a 0,00001% do que Deus sabe. Porque Deus é muito mais sábio, Ele é muito mais poderoso e Ele está muito além daquilo que a gente conhece. Então Deus, até quando a gente chegarmos no céu e formos conversar com Deus e viver a eternidade com Deus, sabemos que viveremos na Nova Jerusalém e viveremos com Deus mesmo em toda a eternidade, não conheceremos totalmente Deus ainda, porque sempre existe algo para se conhecer, sempre existe algo poderoso em Deus para a gente aprender. E seguimos aprendendo, conhecendo, amando nossos irmãos que não creem da mesma forma que nós e mostrando o caráter de Deus, o caráter de um Deus bom que nos ama e se revela em toda a criação, em tudo aquilo que faz. Tudo que ele faz é bom. A Bíblia diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem variação. Irmão, eu quero que você seja grato. Eu estou te dando essa oportunidade de você ser grato hoje por tudo aquilo que Deus fez. Olhe para fora, veja tudo aquilo que Deus fez. O sol, o dia, a noite, tudo que Ele fez é para você e por você. Ele te ama tanto que Ele criou tudo que existe, e lhe chamou de coroa da criação. Seja abençoado na prática da palavra, meu irmão.